meus irmãos, que a paz do Eterno seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer este vídeo, para que todos possam entender a essência que existe quando se pratica a techuvá, quando vai em busca das coisas essenciais, as coisas que transformam, que libertam, que faz com que o nosso ego desça, que o nosso orgulho desça, que nossas vontades terrenas, os desejos alterados façam cair por terras, né? E infelizmente nós temos visto que as pessoas não se dão o devido valor quando se olha para as coisas do eterno. Acreditamos, ou acredito eu, que se a pessoa ela tem uma vontade extraordinária, uma vontade positiva, com o coração compungido, com o coração disponível a buscar o eterno, a conhecê-lo, a praticar a techuvá, não importa onde essa pessoa vá, né, ou ela esteja. Acredito eu que se essa pessoa ela tem uma vontade absoluta, uma vontade que faça com que o Eterno venha olhar para o seu coração, para o seu interior, e assim se dispor para ajudá-la, acredito eu que a Babilônia ela é o início para que o Filho do Altíssimo se volte. Nós temos uma história de Yahudá e Tamar, né? E ali nós estávamos lendo até no Shabat passado, e ali nós vemos Yahudá caindo num erro, sem ao menos ele buscar o entendimento e discernimento. Ele dormiu com a sua própria nora, e sua nora ela se fantasiou-se de prostituta, né, justamente para enganá-lo. E quando ele acaba aquele ato, ela pergunta, ou antes de acabar, ou antes de começar, ela pergunta: que garantia eu tenho que tu vai me dar algum presente, né? Ele prometeu para ela um presente. E ele falou: ó, guarde contigo o meu cetro e o meu manto, né? Como forma de garantia. E quando nós olhamos para essa magnitude, nós vemos que existe ali uma simbologia extraordinária a respeito de Yahudá. Quando eu falo Yahudá, não estou me referindo ao Salvador. Quem lê entenda. Mas eu estou me referindo a o povo judeu, o povo hebreu, o povo que não guardou com vigilância, né, a essência que provém do eterno. E infelizmente Yahudá caiu, né, deixando com ela o cetro, e ele caiu na vergonha mais ainda depois que ele descobriu. Então o que nós entendemos com isso? Simbologicamente, né, entendemos que a prostituta ela vai ocupar o espaço por um determinado tempo. E quem é esta prostituta? De acordo com as profecias referidas dos profetas, referida pelos profetas, essa prostituta é Bavel, que originou-se o nome Babilônia. Então, Bavel, ela irá criar poderes, né? Ela vai ter status, posições, e toda a humanidade que vive neste mundo irá se curvar a ela,
principalmente os Yahodins. Ou seja, os Yahodins não vão se curvar, mas vão aceitar que ela predomine. Ou seja, tirando-lhes a autoridade por algum tempo. Porque o Eterno, de acordo com a Torá, o Eterno estabeleceu um povo totalmente voltado para ele. Não foi um povo qualquer, porque há de se dizer que ele não poderia escolher um povo qualquer, um povo que não tivesse passado pelas dificuldades da vida, pela a exclusão, né, da sociedade. Né? Eles passaram por várias vezes por serem escravos, oprimidos, e o Eterno escolheu esse povo justamente porque esse povo, mesmo eles errando, mesmo eles tendo tendência ao erro, mas eles sempre reverenciaram o Eterno, digamos assim. É lógico, eu não estou justificando os judeus, o judaísmo, dizendo que eles são todos santos, não. Assim como também na Babilônia, não são todos errados, né? Então o que nós acreditamos? O que nós entendemos com isso? Pela Babilônia tornar-se, né? Isso está em Bereshit, ali na história de Jacó, de Yaakov e seus filhos, ali quando acontece a venda de Yosef, de José, dos irmãos deles vendendo por um povo que estava de passagem, que eram andarilhos, pessoas que eram dadas ao comércio, então venderam Yosef. Dali dá-se uma pausa e fala essa história de Tamar. E o que nós entendemos que isso é uma profecia justamente visando o tempo futuro que se chama hoje. E aí, Babilônia toma o império, a autoridade, né? E o que nós vemos hoje é justamente o que acontece. Nós vemos o judaísmo, não importa se ele é nazareno, se ele é tradicional, ortodoxo, não importa messiânico, mas nós vemos o judaísmo sendo hostilizado, né, sendo proibido de fazer certas coisas, de progredirem, né? Alguns líderes querem pessoa para si, outros não querem divulgar. Existe também um certo cuidado, mas nós vemos a opressão da Bavel. Então muitas pessoas que estão na Babilônia, elas não são todas erradas, repito. Todos que estão lá, apesar da Bavel transmitir coisas erradas, conforme a doutrina que aprendemos nos nazarenos, tem pessoas que estão lá que não vão, né, se simpatizar com isso e vão querer voltar ao Eterno, né? E o que eu quero dizer com isso é que existem pessoas que estão sendo muito radicais na internet. E nós já propagamos vídeos, já falamos vídeos sobre isso. Agora mesmo eu vi um vídeo sobre o cara falando que, uma pessoa falando que eu falava, Senhor, eu estou me referindo a Baal, eu estou me referindo a um monte de coisas aí que só o Eterno para ter misericórdia, né? Pois bem, e com isso nós aprendemos que as pessoas que estão na Babilônia, da Bavel, elas irão buscar o Eterno, porque o seu coração não irá sentir conforto em ser livre, conforme Yeshua HaMashiach nos ensinou, que o seu jugo é suave, né, e leve. Isso significa que o jugo do Salvador é leve, não é pesado. Então ela não vai sentir este conforto dentro da Babilônia. Vai haver algo de estranho. Ela sempre vai ficar com o pé atrás. Embora esta pessoa se simpatize com pessoas, né, pessoas que aparentam ser ovelhas, mas são lobos, né? Mas ela não vai dar ouvido a sentimento
afetos, a sentimentalismos. Ela não vai se colocar à disposição a 100% a Babilônia. Ela pode ficar lá algum certo tempo, mas ela vai se sentir incomodada a cada dia que passa. E engraçado que isso tem acontecido com muitas pessoas e é uma característica quase igual. Existem pessoas que estão na Babilônia, só que quando elas descobrem que o nome do nosso amado Salvador não é Jesus, então as pessoas saem e elas são radicais consigo mesma e começam a hostilizar as outras pessoas, a desprezar as outras pessoas que estão na religião, né? Essas pessoas que estão lá vivenciando, né, a religião, que às vezes até ajudaram ela. Eu falo por mim, quando eu soube disso, eu saí da igreja e já fui logo julgando todo mundo, né, falando mal, porque eu não compreendia uma essência que existe, né, que é essa que eu estou te referindo, te falando neste momento. E aí as pessoas começam a radicalizar, a falar que todo mundo é pagão. Ela, quer dizer, ela arruma os próprios inimigos dela, né? Infelizmente a gente tem visto isso acontecer ignorantemente, as pessoas sem estudarem, sem analisarem os fatos, as escrituras, as histórias. Então elas acabam aprendendo coisas que não convêm. E o engraçado também que ela começa... Eu aqui já atendi muitas pessoas. No início eu coloquei o meu nome, é Gleidson Yahushua. Nossa, aí o que teve de pessoas que me adicionaram não está escrito. E com isso, pessoas aqui de São Paulo se simpatizaram conosco e vieram congregar conosco. Aí a primeira coisa que falava quando a gente chamava ela, o senhor ou a senhora, é: não me chama desse nome, porque eu não quero ser Baal. E eu fiquei pensando naquilo, né? Falei: meu pai, peraí. Se eu for ser radical, contudo, prestem atenção nisso, eu vou ter que mudar muita coisa. Ou seja, eu não vou mais viver aqui. Existem outras pessoas que eu não vou comer isso porque eu soube que era oferecido aos demônios, né? Eu não vou vestir isso porque eu soube que era oferecido aos demônios, porque é do povo dos Illuminates. Então as pessoas começam a radicalizar tudo. Infelizmente nós temos visto isso. Então, aí tudo bem. Aí eu fiquei observando, analisando. Aí uma vez chegou um rapaz aqui na congregação e a gente foi, ó, o senhor, tipo, quando você está conversando, né? Ele falou: não me chame disso não. Não me chame disso. E houve até uma certa desconforto em questão de conversas assim, que ele não soube explicar muita coisa. Engraçado que essas pessoas, elas vêm sempre com seus achismos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, é isso, é aquilo, ou aquilo, lá, mas ela nunca abre as escrituras para explicar. Infelizmente, esse é o retrato de pessoas que elas só querem saber mais do que as outras. Ela não quer praticar. Ela quer só saber mais do que as outras. Ela não quer praticar, ela não quer ser transformada pela verdade. Então elas querem aprender para nível de informação e não para transformação. E aí eu falei: não, mas não é assim. Aí eu lembrei de uma coisa, o nome dele era Francisco. E aí eu peguei e falei para ele, falei assim: então tá bom, seu Francisco. Não, você não pode me chamar de senhor Francisco. E falei: tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, o senhor quer ser radical? Ele: não, eu sou radical. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, por que o senhor não trocou o seu nome ainda? Aí ele ficou calado. Porque eu falei assim: não, o seu nome é o nome de uma entidade pagã. Aí a pessoa ficou... Falei: lá no Ceará tem o seu São Francisco. São Francisco de Assis. Então o seu nome, ele tem origem pagã. Damares, né? Maria, né?
Fátima, o nome da minha mãe é Maria de Fátima, em homenagem a um deus pagão. Por que o senhor não troca o seu nome? Por que você não vai trocar o seu nome, já que você quer ser tão radical? E aí a pessoa ficou com raiva, ela não conseguiu argumentar algumas coisas. Então o que eu quero dizer com isso, pessoal? Quer dizer que se eu te chamar de Senhor, eu vou te chamar de Baal? Eu vou estar invocando um Deus? Peraí, quando nós chegamos no juiz, eu que já fui em algumas audiências, em questão de empresas, né, que não me pagaram, eu tive que colocar na justiça. E quando eu cheguei lá, você cumprimenta ou chama ele de Senhor, o juiz, ou Excelentíssimo, né? Você nunca chama ele pelo nome. O Senhor Excelentíssimo. Então, peraí. Então, se eu for lá e não chamar ele de Senhor, ele vai pedir para me ter o respeito com ele. Porque ele é uma autoridade suprema mais do que eu. E isso não pode? Eu deixo essa pergunta. Existe aqui no Brasil um estado ou é cidade, não estou lembrado bem se é, que o nome é Espírito Santo. Quer dizer, então Espírito Santo, peraí, Espírito Santo, então não vou chamar a cidade de Espírito Santo. Eu fico imaginando a pessoa que mora lá. Alguém vai dizer, você mora onde? Aí a pessoa sabe. Ela, não, eu moro aqui nessa cidade. Mas como é o nome dessa cidade? Eu não vou falar porque é pagão. Opa, peraí. Tá entendendo? Então, que coisas são essas que estão inventando? Primeiro, Senhor, de acordo com os estudos hebraicos, estudando a gramática hebraica, a palavra Senhor, ela originou-se do nome Adoni. E o nome Adoni era dado em reverência a uma autoridade suprema. Ou seja, você chamava ele de um rei, de Senhor, ele é meu Adoni. E o que acontece? Antes de passar esta hierarquia, este nome hierárquico, para uma autoridade suprema, ele era falado para o eterno, de meu amo, antes de falar essa palavra Adoni, que é em hebraico Adoni, né? Para uma autoridade como rei, governador, soldado, eles se reverenciavam o eterno com a palavra Senhor, como meu amo. Ele era o meu amo. E não queria dizer Senhor, mas a palavra Adoni quer dizer meu amo, eu o amo. Tá entendendo? Então não tem nada a ver Senhor com Baal. Por isso que eu falo, estudem. Nós estávamos falando também sobre a questão, justamente na gramática hebraica, de que Jesus é uma forma fonética de pronúncia que foi modificada por causa da própria fonética romana, que não falava Yeshuas, ou Yeshus, ou Yeshua, né? Ou Yahushua. Eles não conseguiam. Então o que acontece? Quando eles pegavam e estava lá o nome do Salvador Yeshua, eles não conseguiam falar Yeshua, porque a palavra Shin, ela tem o som de Shua ou Shin. Então Yeshua, que significa o eterno salva. Yahushua é o nome completo do Mashiach, porém, de acordo com o tempo, ele foi encurtado e deu-se o nome de Yeshua. Então, quando os romanos pegaram aquele nome, eles falavam, na sua fonética, Jesus, Jesus. E daí foi trazida para nós. Por quê? Porque os romanos pertenciam à Igreja Católica Romana. E daí a Igreja Católica Romana predominou a história de Yahudá e Tamar, que era a prostituta. E aí ela cresceu de forma extraordinária, a qual fazendo todo mundo errar.
Agora, eu, por falar o nome Jesus ou Jesus, eu estou sendo condenado quando se há uma purificação, quando a pessoa quer o eterno realmente? Meus irmãos, aquela Parashá que Moshe fala, aquela mensagem, que ele fala que não é para sair da vossa boca, né? Ele está falando para um povo que tinha consciência do que estava fazendo. Ele não está falando para um povo ignorante, não. Ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra de algum Deus. Então, quando eu me torno consciente, é quando eu compreendo todo. Então, eles eram um povo que sabia hebraico, que sabia aramaico, que sabia o hebraico arcaico. Eles eram um povo totalmente temente ao eterno. Não é qualquer um que a gente vê hoje. Então, mesmo você dizendo, mas não pode, que não sei o que, sendo radical consigo mesmo, você não sabe nada. Entendeu? Então, eu acredito que mesmo você sendo ignorante, pisando na cana quebrada, né? Acabando com as pessoas, acredito que você, se você for temente ao eterno e quer buscar a techuvá do eterno, você vai ser perdoado. E o eterno vai te trazer para a essência, né? Agora, se você não quer, se você quer viver uma vida totalmente de ser chabichão, de ser dono da verdade, de ser mestre. Paulo Shaul Rachali, ele estudou 14 anos para poder pregar, né? Para poder falar as boas novas, para aprender a compreender. E hoje nós vemos pessoas que não estudam nem um ano direito, ela já quer ensinar os outros. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que vocês tomem cuidado com o que vocês estão fazendo, né? Não seja radical. A própria palavra do Eterno diz: não amordaceie a boca do boi que debuia. Não se pode colocar um lumineiro ou uma coisa que alumia debaixo de um alqueire. Se ela está brilhando, deixa ela brilhar, não coloca não. Não pode pisar na cana quebrada, ela já está quebrada. E você fica pisando, falando coisas que não deve, fazendo a pessoa ser mais incrédula. Então, muito cuidado com isso. Estude primeiro antes de falar as coisas. Não seja ignorante. Saia da frente deste computador e busque adorar o Eterno em comunidade com a congregação que se reúne em seu nome. Uma comunidade, que essas pessoas dizem, você não pode mais frequentar a igreja, você não pode mais frequentar nada. Isso é mentira, pessoal. Havia umas comunidades, né? Shaul Rachali, em todo o livro de Atos, ele ia pregar, ele ia dar o drasto dele nas sinagogas. Quando havia perseguição, eles se reuniam em casas, em comunidade, porque um ajudava o outro. E é isso que tem que haver. Eles conseguiram ter lugares apropriados. As pessoas davam propriedades para que eles pudessem se reunir ali. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você está tornando as pessoas mais incrédulas. Você que vive na internet. E se você é uma pessoa que está ouvindo também esses caras e compartilhando, você está compartilhando a mentira que Rassatan está colocando, que é a prostituta, sendo radical demais. Não pode ser radical demais. O Eterno trabalha, tem paciência para conosco. Ele é misericordioso. Então não seja radical, não seja extremamente radical, né, rigoroso com as coisas. Não, seja maleável. Seja uma pessoa que possa compreender tudo e a todos. Ser inteligentíssimo é uma virtude. Busque compreender e não seja mais um. Então o que eu quero dizer com isso é um alerta a todos vocês que estão aí, né, sendo radicais demais, colocando na internet, os deuses, isso é Deus daquilo. Teve alguém que colocou que o Amon era o Deus do Amém. Meu pai amado,
Como é que pode isso? Eu até brinquei, então nós vamos para Marte, né? Vamos viajar lá para a Lua, porque lá não tem nada, né? Vá para lá. Cadê que essas pessoas que ficam propagando coisa na internet? Por que elas não vão morar no meio do mato? Junto com os índios lá. Ou então sem os índios. Vai morar sozinho no mato. Vai plantar uma vinha, uma roça, vai fazer alguma coisa e fica lá, excluída. Quando você fizer isso, aí eu vou acreditar em você. Mas enquanto você não fizer isso, você está querendo aqui fazer confusão, distorcendo as coisas do eterno. Você está aí na internet só promovendo intrigas. Muito cuidado, entendeu? Então vamos ser radicais conosco mesmo, antes de querer passar, ludibriar as pessoas com pensamentos vãos, né? Faça. Peraí, ó, eu tô colocando aqui que se você usar um sapato de couro da Dipoline, ou CNS, ou que seja, uma marca famosa aí, então, essa aí tá oferecida aos demônios. Porém, eu tô aqui no mato, ao meu chinelo. Tô morando aqui no meio do mato, tá? Eu morar na cidade, hoje estou aqui. Eu aconselho que você faça isso. Aí eu vou te dar crédito. Eu vou dizer, poxa, o rapaz foi radical, que bom. Eu vou dar crédito para você. E eu vou querer fazer o mesmo. Mas não, você fica aí na internet, você toma água. Vai saber que aquela pessoa que está ali cuidando da água purificada não é um macumbeiro, um espírito. E toda vez ele está jogando coisa lá. E aí? Ó, abençoando a água que você está bebendo para os demônios. E aí? O refrigerante que você bebe, tá tudo oferecido pro demônio, se for pensar. A roupa, o relógio, né? Tudo. A pessoa, eu não vou beber isso porque é dos Illuminati. Eu não vou fazer. Vá pra Marte, vá pro espaço, fique lá. Ou então vá pro meio do mato. Ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir. Então o que eu quero dizer com vocês, pessoal, é que sejamos mais inteligentes e menos afoitos, né? Então faça isso e que você possa buscar realmente a Techuvá e que o Eterno te abençoe grandiosamente, né? Se queira nos escrever, o e-mail é yhwh.7@ic.com.br. Se você quiser fazer uma visita é www.congregaçãonazareno.org. Que o Eterno te abençoe e te guarde, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.